Eu acho que uma coisa importante das palavras que vocês falaram aqui, uma delas é o planejamento, Perfeito. né? E a outra é profissionalização. A sucessão, embora a gente fale muito de sucessão familiar, né, é preciso que a gente entenda que todas as empresas precisam ter um grau de profissionalização. E a profissionalização passa por entender que cada membro, independente se seja da família ou não, ele tem um papel dentro da organização. E ele precisa ser profissional. A relação pai e filho, né? Mãe e filho, marido, esposa, dentro da empresa ela é uma relação profissional. Como é que você vê isso? Perfeito. Existe em algumas propriedades, a gente acompanha muitas propriedades e muitos clientes, existe algumas propriedades que o pessoal já é mais antenado nesse sentido e aí existem os acordos familiares. Então, algumas dessas propriedades têm consultorias externas, tem algumas pessoas que estão ali orientando. Existe o protocolo de família, o acordo, o papel de cada um, a responsabilidade de cada um, e aí fica mais fácil o entendimento, desde a parte documental, porque quando a gente pensa na sucessão familiar, não é só quem vai tocar o negócio, existe toda uma parte documental de quem vai ser o herdeiro legítimo e a divisão, como vai ser essa divisão. Não é só a questão das atividades no dia a dia, existe um amparo legal. E isso a gente vê que se não tiver, Clodoaldo e André, uma divisão muito bem feita realmente das responsabilidades, seja do pai, seja do filho, seja do tio, do cunhado, de quem vai fazer cada uma dessas atividades, a confusão fica grande. E é aí que o acordo familiar, o protocolo de família, ele vem no sentido de delimitar o que cada um tem de papel dentro ali da organização. Perfeito. O planejamento, né, Vanderlei, é chave nisso. Perfeito. Porque é preciso entender que as relações existem, tanto da família como o mercado, né, os elementos do agro que circundam a propriedade, o negócio, mas também isso precisa se projetar no tempo. Perfeito. A sua colocação é perfeita, porque na maioria das vezes o que acontece é aquilo que nós falamos anteriormente, que é a questão de, muitas das vezes o pessoal imagina que vai viver eternamente, né? E não tem um planejamento. Você tem que fazer um planejamento enquanto está nas suas plenas capacidades, enquanto você consegue estruturar para daqui a 10, 15, 20 anos ter alguém assumindo aquela posição. Muitas das vezes os patriarcas eles têm um certo receio de estar fazendo isso porque eles entendem, e muitas das vezes é cultural, eles entendem que vão estar perdendo autonomia a partir do momento que eles estão fazendo essa transição, passando o bastão, mas a gente sabe que hoje tem acordos legais que você pode estar trabalhando, já fazendo a transição, vamos pegar por exemplo a transição documental, e ele continua sendo o proprietário. Se ele coloca um usufruto, por exemplo, enquanto ele tiver vida, ele é o usufrutuário. E aí, a partir do momento que ele não estiver mais presente, porque a gente vê muitos casos de famílias, do ano passado para cá aconteceram bastantes casos, não só ligado à pandemia, mas muitos clientes que já chegaram numa certa idade e vieram a faltar. E a gente vê a dificuldade que é quando vai se trabalhar com a questão de inventário. Porque daí entra advogado na história, aí entra cunhado, tia, sogro, quem não estava nem dentro ali dos elementos, a briga continua, muitas das vezes não consegue se fazer uma transição documental diária, e aí ele não consegue trabalhar com o que o Clodoaldo bem colocou aí, com os elementos do agro, porque ele não consegue fazer um financiamento para tocar a propriedade. Porque fica extremamente caro, né? Porque você vai transmitir, por exemplo, os bens, né? São muitos impostos, né? Você fazendo... Tem as holdings, né? Familiares, perfeitamente, né? Perfeito. Acho que eu ia te perguntar exatamente isso. Por que que você respondeu? Por que a sucessão não é tão bem definida ainda, né? Por que às vezes não acontece, né, essa entrega para os filhos, né? Então, é um pouco desse medo mesmo. Esse medo, né? Então é interessante saber isso. E você né? bem colocou uma coisa interessante aí, que é caro. A transição, depois que vem a acontecer um falecimento, ela é cara. Porque você não pode, você bem colocou aí, estrategicamente, você não pode fazer uma hold,
Você não tem como fazer essa transição, porque em vida você poderia fazer uma doação, você estaria se isentando às vezes de alguns impostos, fazendo realmente a transição. E morte não. Aí você tem que fazer toda a parte de inventário, aí entra custos honorários advocatício e etc e tal, então onera muito, conflitos de interesse e complica muito. A partir do momento que você tem o patriarca ou líder dessa organização dando a diretriz inicial, então fica muito mais fácil ele fazendo as divisões, fazendo os acordos e tendo entendimento com a família. Então fica muito mais fácil, mais suave e, como nós falamos, mais barato, né? Mais barato.